Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 19 de janeiro. Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal solicita que estados e Distrito Federal se manifestem em 48 horas sobre possíveis irregularidades na vacinação de crianças. Ele também determinou aos procuradores gerais de justiça que fiscalizem o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente na vacinação. Esse é um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Ministério Público Federal e Ministério Público da Paraíba investigam um caso de crianças vacinadas com doses de adulto contra a Covid-19. Em São Paulo, a Justiça proíbe crianças com menos de 12 anos de participarem dos desfiles e ensaios das escolas de samba. E na oitava reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos saber como é o pleito na Austrália. País que é chefiado por uma rainha, tem primeiro-ministro e eleição por cédula de papel. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para que os estados e o Distrito Federal expliquem as supostas irregularidades na vacinação de crianças. A decisão foi tomada depois de uma petição da Advocacia Geral da União. Os dados apresentados pela AGU na petição são da Rede Nacional de Dados em Saúde e começaram a ser contabilizados desde o início da vacinação contra a Covid no país. A Advocacia Geral da União apontou que até dezembro de 2021 teriam sido vacinadas sem qualquer respaldo no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, cerca de 2.400 crianças de 0 a 4 anos, além de mais de 18 mil crianças entre 5 e 11 anos. Diante dos dados, a AGU cita um contexto de risco eminente para a saúde de crianças e dos adolescentes e argumenta que isso pode revelar a possível administração de milhares de doses fora dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre as irregularidades apontadas pela AGU estão a aplicação de imunizantes que não sejam da Pfizer, a única aprovada para essa faixa etária. A aplicação na Paraíba de doses reservadas a adultos e vencidas e a vacinação de crianças com menos de 5 anos. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, então deu prazo de 48 horas para que os estados e o Distrito Federal respondam às alegações do governo federal. Em outra decisão, Lewandowski solicitou aos procuradores gerais de justiça dos estados e do DF para que fiscalizem se estão sendo cumpridos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à vacinação de menores contra a Covid-19. A Justiça de São Paulo publicou uma portaria proibindo crianças com menos de 12 anos de participarem dos desfiles e ensaios das escolas de samba. São Paulo não terá carnaval nas ruas neste ano, mas no Sambódromo, no Anhembi, os desfiles estão mantidos. A Prefeitura e a Liga das Escolas de Samba discutem os últimos ajustes, como o uso obrigatório de máscara, a apresentação do passaporte da vacina e redução do número de integrantes em todas as agremiações. Caso os protocolos sejam aceitos pelas autoridades sanitárias da cidade, os desfiles devem ocorrer como previsto, de 25 a 28 de fevereiro. Com a pandemia de Covid e o avanço da variante Ômicron, a Vara da Infância e da Juventude do Distrito de Santana, responsável pela área do Sambódromo, publicou uma portaria com regras para a participação de menores nos ensaios e desfiles. De acordo com o texto, fica proibida a entrada e permanência de crianças com até 11 anos de idade, nos dias dos desfiles e ensaios, em qualquer espaço. Arquibancadas, camarotes, cadeiras, pista, mesmo acompanhados dos pais responsáveis, em razão da falta de passaporte vacinal. Já os adolescentes de 12 a 17 anos poderão participar dos desfiles e ensaios e também nas arquibancadas e demais locais, desde que devidamente autorizados pelos pais, além da apresentação do passaporte vacinal completo e utilização de máscaras de proteção. A participação de adolescentes nos desfiles dependerá de alvará com autorização deste juízo solicitado pela Liga das Escolas de Samba ou por agremiação,
no prazo de 30 dias da data do primeiro desfile. A portaria foi assinada pela juíza Maria de Fátima Pereira da Costa. Ela destacou que apenas adolescentes de 12 a 17 anos contam com passaporte vacinal completo. Em São Paulo, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos começou na segunda-feira. E representantes do Ministério Público Federal e do Ministério Público da Paraíba foram ao município de Lucena, no interior do estado, para colher informações sobre falhas na vacinação infantil. Promotores e procuradores investigam o caso de crianças de 5 a 11 anos vacinadas com doses de adulto contra a Covid-19. Foi realizada a reunião com as secretarias de saúde da Paraíba e do município de Lucena e as mães das crianças vacinadas. Segundo as informações levantadas pelo grupo, 49 menores com idades entre 5 e 11 anos receberam doses de adulto do imunizante contra a Covid-19. Além disso, 36 delas tomaram vacina vencida. Essas crianças vão receber acompanhamento médico por 30 dias. Os governos estadual e municipal também informaram que cerca de 1.400 vacinas vão ser descartadas por estarem fora do prazo de validade. Assim como as crianças, outras 200 pessoas, entre adolescentes e adultos, também foram vacinadas com doses vencidas. Para o Ministério Público Federal, o fato demonstra falta de planejamento dos gestores de saúde. A Procuradoria-Geral da República encaminhou ao Ministério da Saúde e à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ofício com as informações colhidas no local. O objetivo é preservar a campanha de vacinação contra a Covid-19 no território paraibano. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, manteve a decisão que determinou a liberação do Fundo de Garantia para um trabalhador com cardiopatia grave. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. O trabalhador entrou na justiça depois que a Caixa Econômica Federal negou o pedido de liberação do Fundo de Garantia por tempo de serviço. O banco alegou que a doença dele, a cardiopatia grave, não está na relação da lei sobre o FGTS. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região entendeu que a liberação do fundo é direito do trabalhador com doença grave, mesmo que a enfermidade não esteja discriminada na legislação. Além de cardiopatia, o trabalhador sofre com as sequelas de um AVC e cuida da filha com uma doença genética que compromete as funções físicas e cerebrais. O relator do processo, desembargador Wilson Zauí, disse que de nada adianta resguardar o trabalhador com uma conta fundiária se o dinheiro depositado não puder ser usado para ampará-lo em problemas graves de saúde dele e dos dependentes. O Superior Tribunal de Justiça negou liberdade para um acusado de praticar golpes contra locadoras de carros na Bahia. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou pedido de liberdade de um homem apontado como integrante de uma organização criminosa especializada em aplicar golpes contra locadoras de carro no estado da Bahia. Ao negar a liminar que pedia liberdade provisória ou a concessão da prisão domiciliar, o ministro ressaltou que o caso não apresenta ilegalidade que justifique o deferimento do pedido durante o regime de plantão do judiciário. O homem foi preso preventivamente em junho de 2021, acusado, entre outros crimes, de estelionato e corrupção passiva no âmbito da Operação Fake Rent, deflagrada pelo Ministério Público da Bahia. De acordo com as investigações, os membros da quadrilha alugavam veículos e, utilizando documentos falsos, além da ajuda de servidores do Detran do Estado e de despachantes, transferiam a propriedade para terceiros. No habeas corpus, dirigido ao STJ, a defesa alegou a ausência de justa causa para a prisão preventiva e ilegalidade das provas, pois teriam sido obtidas por espelhamento de mensagens trocadas pelo WhatsApp sem autorização judicial. Foi sustentado também que o acusado tem problemas de saúde e que dentro do presídio, além de não estarem disponíveis os cuidados especiais necessários, haveria risco de contaminação pela Covid-19. Ao manter a prisão do acusado, o ministro Humberto Martins entendeu que, como o pedido se confunde com o mérito do habeas corpus, a análise deve ficar a cargo do colegiado competente, que é a 6ª turma do STJ. No próximo bloco, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal manda arquivar queixa-crime apresentada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, contra o senador Randolfo Rodrigues, acusado de calúnia.
Constituição de 88, fruto da luta de diversos setores da sociedade brasileira, reflete um grande avanço na pauta de direitos e garantias fundamentais. Quilombolas, além de ter visibilidade, passaram a ter uma proteção mais efetiva do Estado. O racismo foi cunhado como crime imprescritível. Defender a Constituição e defender a sua preservação é defender o órgão vital do Estado Democrático de Direito. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar a queixa-crime apresentada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, contra o senador Randolfo Rodrigues, acusado de calúnia. Na queixa-crime, o ministro do Trabalho argumentou que, em entrevista a uma rede de televisão em junho do ano passado, o senador Randolfo Rodrigues o teria acusado do suposto crime de ameaça e de tentativa de obstruir as investigações da CPI da pandemia. Na época, Lorenzoni era ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Mas, ao apresentar a petição, o ministro não recolheu as custas processuais, procedimento obrigatório para dar prosseguimento à ação. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, afirmou que, como não foi cumprida a formalidade, não há como dar continuidade ao processo e nem mesmo corrigir o erro, uma vez que o caso se refere a um fato de junho do ano passado. Portanto, o prazo para apresentação da queixa-crime, que é de 6 meses, já venceu. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, absolveu o homem que furtou peça de picanha por considerar a pena de prisão desrazoável. Ele havia sido condenado a 1 ano de prisão no regime semiaberto. O ministro Gilmar Mendes reformou decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a condenação do homem por furtar uma peça de picanha. O ministro atendeu ao pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal, que alegou que a conduta não representava agressão relevante e que, apesar do homem ser reincidente, não afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância. O caso ocorreu em 2018 no Guará, região administrativa do Distrito Federal. O homem foi pego pelo fiscal do supermercado quando saía com a carne no valor de R$ 52,00 escondida na roupa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou o homem culpado porque ele já havia praticado outros crimes. Para o ministro Gilmar Mendes, apesar das turmas do STF entenderem que a reincidência é um motivo para afastar o princípio da insignificância para crimes de menor valor, esse caso específico tem particularidades, como, por exemplo, a conduta tem ofensividade mínima e não oferece risco social. Além disso, o ministro considerou que a consequência principal de um crime é o aumento patrimonial, o que não ocorreu nesse caso. Por isso, a prisão não se justifica. Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Prioridade Absoluta, que reconhece ações, projetos e iniciativas voltados à promoção, à valorização e ao respeito dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. Os formulários de inscrição devem ser preenchidos até a próxima sexta-feira, dia 21 de janeiro, no portal do Conselho Nacional de Justiça. O Prêmio Prioridade Absoluta 2022 vai destacar práticas em 2 eixos temáticos, o de medidas protetivas e o relacionado a medidas infracionais. E em 5 categorias: Tribunal, Juiz, Sistema de Justiça, Poder Público e Empresas e Sociedade Civil Organizada. Os vencedores receberão um certificado e as práticas premiadas serão incluídas no Banco de Boas Práticas do CNJ para que sejam disseminadas e replicadas. O Superior Tribunal de Justiça negou a análise de habeas corpus para um policial acusado de matar uma camareira no litoral de São Paulo. No pedido indeferido pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a defesa buscava a liberdade do policial, preso preventivamente, sob acusação de matar uma camareira em São Sebastião, no litoral paulista, e depois esconder o corpo da vítima. Para o ministro, o habeas corpus não pode ser analisado pelo STJ, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não deliberou sobre o mérito do pedido, tendo apenas negado a concessão da liminar. O juízo de 1º grau determinou a prisão preventiva do policial em outubro de 2021, depois de receber denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. De acordo com o processo, o crime aconteceu depois de uma discussão entre o acusado e a camareira, com quem ele manteria um relacionamento extraconjugal.
Ele teria matado e, em seguida, jogado o corpo de um penhasco na tentativa de ocultar o crime. No STJ, a defesa afirmou que a decretação da prisão preventiva não foi devidamente fundamentada e que a restrição de liberdade não seria necessária, tendo em vista as circunstâncias pessoais favoráveis do acusado, e por isso deveria ser substituída por medidas cautelares menos rígidas. Mas o ministro Humberto Martins não verificou ilegalidade flagrante, capaz de justificar a interferência da Corte no momento. A Justiça Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, concedeu um habeas corpus a uma investigada que precisa cuidar do filho com uma síndrome que afeta o desenvolvimento. A investigada, que responde por supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, conseguiu no TRF1 um habeas corpus para suspender o uso de monitoramento eletrônico, o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de sair de Teresina, capital onde reside. Ela é mãe de um adolescente de 12 anos diagnosticado com a síndrome de Asperger e, por isso, precisa se deslocar para tratamentos, conforme alegou a defesa. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal convocado, Saulo Casale Bahia, destacou que a suspensão das medidas não interfere no andamento do processo. Ficam mantidas outras determinações cautelares, como o comparecimento à sede do juízo a cada 40 dias. A Justiça Federal condenou a 4 anos e 1 mês de reclusão o vice-prefeito de Jacareacanga, no Pará, por ele ter sido um dos líderes de um protesto violento contra a operação para combate à mineração ilegal no município. Na manifestação, garimpeiros ilegais invadiram a base da operação realizada em maio de 2021 e atiraram rojões, pedras e pedaços de pau na direção dos agentes públicos e dos helicópteros utilizados pelas forças de segurança, deixando 2 policiais feridos. A operação, batizada de Mundurucânia, era para combater o garimpo ilegal na terra indígena Munduruku. O regime inicial de cumprimento da pena do vice-prefeito Valmar Caba Munduruku é o semiaberto. Ele também deve perder o cargo público. Outros 2 líderes dos protestos também foram condenados e sentenciados, cada um a 4 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. Veja a seguir, na 8ª reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos saber como é o pleito na Austrália, país que é chefiado por uma rainha, não possui presidente e tem eleição por cédula de papel. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. Hoje, na retrospectiva 2021 do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que o plenário da Corte derrubou decisões judiciais que consideram descontos lineares nas mensalidades de faculdades por causa da pandemia de Covid-19. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora, a ministra Rosa Weber. Foram 3 dias de julgamento. A discussão foi retomada com o voto do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, que acompanhou de forma integral o voto da ministra Rosa Weber, assim como outros ministros que formaram a maioria no plenário. Eu entendo que os magistrados brasileiros, na medida em que eventualmente julguem procedente ações contra os estabelecimentos de ensino de forma linear, fundados apenas na eclosão da pandemia, sem considerar as peculiaridades que envolvem os casos sob análise, não só estão vulnerando o princípio da legalidade, mas também o princípio da isonomia e, por que não, também do ato jurídico perfeito. As 2 ações pediam a suspensão de todas as decisões judiciais que determinaram descontos lineares nas mensalidades das universidades particulares durante a pandemia. Alguns juízes concederam reduções de até metade do valor mensal, sem levar em conta a planilha de gastos das instituições e nem os investimentos em tecnologia
para implantar o ensino à distância. O único que votou no sentido contrário à relatora para manter as decisões judiciais que deram os descontos foi o ministro Nunes Marques. Um país que é chefiado por uma rainha, tem primeiro-ministro, não possui presidente e tem eleição por cédula de papel. Estamos falando da Austrália, tema da 8ª reportagem da série Eleições pelo Mundo. A Rainha Elizabeth II mora em Londres, no Reino Unido. Ela é chefe de Estado do local e de outros 15 países. Um deles é a Austrália, que tem cerca de 26 milhões de habitantes. A Austrália é uma monarquia parlamentarista. Existe uma rainha que designa uma governadora ou um governador geral para representá-la e também há uma primeira ou um primeiro-ministro, escolhido pelo legislativo. Portanto, no país, não tem o cargo de presidente. A população elege 76 senadoras e senadores. Eles têm mandato de 6 anos, mas a cada 3, metade do Senado é trocada. Os eleitores também decidem os 151 deputados e deputadas que ficam no poder por, no máximo, 3 anos. Esta brasileira, que mora há 11 anos no estado de Queensland e há 7 tem cidadania australiana, conta que durante o período de 3 anos, o partido que venceu pode trocar de ministro quantas vezes desejar. Se ele quiser ter 10 primeiros ministros, ele pode fazer isso e não precisa chamar para uma nova eleição, já que é aquele partido que escolhe. Já Gustavo é cientista político, estudioso da Austrália. Ele explica que a troca de ministro é chamada de voto de desconfiança. Em regimes parlamentaristas, ele ocorre geralmente para evitar situações de crise, né? Então, quando há um conflito entre o executivo e o legislativo, alguma das partes pode levantar o voto de desconfiança e pedir novas eleições, por exemplo, para, de repente, formar um novo governo. Essas novas eleições podem ser convocadas pelo Legislativo ou pelo Executivo. Além do pleito federal, a Austrália tem eleições estaduais e locais. Para governador, funciona basicamente ao mesmo sistema, tá? Mas quando você escolhe esse governador, dentro do partido que ganhou, né, esse partido, ele vai escolher o vereador, ele vai escolher da mesma forma o senador e assim vai. Então, o sistema é basicamente o mesmo para governador e para primeiro-ministro. Porém, o primeiro-ministro você pode mudar várias vezes. O governador pode ser mudado? Pode. Porém, eu nunca vi o governador mudar tantas vezes como um primeiro-ministro. Eu já votei para pelo menos 5 diferentes ministros, primeiros ministros, né? Votei neles, não, votei no partido. E como ocorrem as eleições na prática? O voto é obrigatório a partir dos 18 anos, por uma cédula de papel, que chega à casa dos eleitores 2 semanas antes do dia da votação. Essa cédula, ela vem com o nosso nome, ela vem com uma identificação única e o envelope já vem pré-pago para a gente poder votar. Manda pelos correios daqui e isso vai direto para o departamento eleitoral aqui da Austrália. Quem prefere votar no dia precisa ir até a zona eleitoral e levar a cédula. O voto é seguro. Ele é muito seguro, é rápido, geralmente leva de 48 horas a 72 horas para você saber qual o partido que vai ganhar e qual o primeiro-ministro que vai estar representando aquele partido. Isso é para a eleição federal. E para as eleições estaduais aqui, em 24 horas você sabe os resultados. Então, assim, é uma forma muito segura e eficaz para um país que tem 25 milhões de habitantes. Todo o processo é organizado e fiscalizado pela Comissão Eleitoral Australiana. Uma comissão independente que possui um procedimento rígido de controle eleitoral e acompanhamento, né? Até para evitar esse tipo de fraude, de voto duplo e etc. Eu acho que é fundamental você ter um órgão de controle e fiscalização independente, como é a Comissão Eleitoral Australiana,
E a gente tem um grande exemplo no Brasil, né? O marco que foi a criação da Justiça Eleitoral para a garantia de eleições mais efetivas, né? Que acabou com o que a gente conhecia como política do café com leite. Então, eu acho que é fundamental, sim, e é necessário para levar as eleições num nível mais competitivo, né? Num nível mais credível, né? Na 9ª e última reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos falar sobre a Estônia, o único país em que qualquer eleitor pode votar pela internet. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.